E a imprensa está vendendo para vocês a ideia inédita de que o Lula tinha feito uma diplomacia maravilhosa. É golpe. Esse é o estelionato eleitoral que o Centrão quer fazer contra você. O sistema quer fazer contra você. Acreditar que você está, de fato, decidindo o futuro do país em 2026. Mas ele não é o único estelionato que você está sofrendo nesse momento. Você também está sofrendo um estelionato menor em relação a um assunto... Vai durar pouco esse estelionato, mas é um outro assunto que diz respeito aqui aos Estados Unidos. Eu estou dizendo assim que você que está em casa, você está sendo vítima de um golpe. E eu chamo a atenção sempre que eu vejo um golpe em curso, mas as pessoas muitas vezes não querem, não conseguem não cair no golpe porque elas não sabem em quem acreditar. E o que eu quero dizer com isso? Eu estou falando aqui especificamente, antes de eu entrar na questão das sanções, na notícia que os Estados Unidos, na quinta-feira passada, teriam retirado as tarifas de determinados produtos, como café, carne bovina, banana e por aí vai. Isso também não deveria ser uma surpresa para vocês, porque vocês assistem o Paulo Figueiredo Show e eu literalmente avisei que aconteceria isso no programa da quinta-feira retrasada. Eu disse que não havia avanço nas conversas do Marco Rubio com o Marco Rubio, no governo brasileiro, mas que os Estados Unidos cortariam as tarifas de certos produtos de vários países, incluindo o Brasil, por razões que interessam quem? Ao Brasil? Não, aos Estados Unidos. Sobretudo para causar uma baixa nos preços do mercado americano a partir do aumento das importações. Né? A conta é simples, se aumenta a oferta, o preço tende a cair. Eu também disse no programa que o governo Lula iria vender isso como se fosse uma vitória da diplomacia brasileira, mas que no final das contas não tem nada a ver com isso, tem a ver com Trump buscando estabilizar os preços de setores estratégicos dos Estados Unidos. Vejam, eu disse isso tudo exatamente assim. Tem o vídeo, Bruno, por favor? Mas a minha aposta, e aí é a aposta do Paulo Figueiredo, não trabalho no Departamento de Estado, a minha aposta é que a única coisa que deve acontecer, com certeza a Globo News e o governo do Brasil vão acreditar a diplomacia do Lula, não tem nada a ver com a diplomacia do Lula e sequer restrito ao Brasil, que vai ser a questão do café. O americano ama café, né? E isso tem uma raiz cultural muito forte, de oposição ao chá britânico e coisa e tal. Eles amam café. Mas, ao mesmo tempo, e eu também amo café, mas, ao mesmo tempo, por razões climáticas, geográficas e tal, os Estados Unidos não produzem praticamente café. Então, como o Trump está buscando as medidas para não encarecer os produtos para os americanos, os produtos que não são fabricados nos Estados Unidos, aos poucos devem ter as suas tarifas reduzidas. Então, nessa semana, ele e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, anunciaram que vão reduzir substancialmente as tarifas sobre café e também sobre bananas. Pela mesma razão. Paulo, você está tendo que mudar a sua narrativa a todo momento, eu falo. Assista o programa, qual foi a mudança aqui? Aliás, houve uma surpresa. A surpresa foi que eles tinham originalmente tirado dos 50% de tarifa do Brasil, só tinham tirado os 10%, como tinham tirado dos outros países, mas não tinham tirado os 40% extras, que são os da tarifa Moraes. Alguém percebeu isso no USTR, né? E na quinta retirou os 40% sobre os produtos do Brasil e retroagiu até a mesma data dos outros países. Então o que aconteceu de fato? Isso é não é o Paulo Figueiredo, esquece o Paulo Figueiredo. O que aconteceu de fato? Aconteceu que os Estados Unidos retiraram as tarifas de certos produtos para vários países e nesse bolo o Brasil também foi contemplado. E não foi algo tão significativo assim, porque quando você pega os produtos que estão isentos da tarifa, você vai ver que eles representam 10% do volume das exportações do Brasil para os Estados Unidos. E lá atrás, noticiamos aqui ao trabalho que Eduardo e eu havíamos feito, a gente tinha conseguido retirar as tarifas de quase 50% dos produtos.
Não tinha nem conversa de Mauro Vieira. Vai acreditar também ao Mauro Vieira e ao Lula? Lamento. Eduardo e eu fizemos mais para retirar as tarifas do que, de fato, o governo do Brasil fez. Porque, repito, não houve nada de especial. Não houve nenhum êxito da ação atrapalhada da diplomacia brasileira. O que eles tiraram foi tarifa de uma série de países, incluindo o Brasil, para atender o interesse americano. Agora, o restante das tarifas continua no lugar para algo como 40% das exportações brasileiras. E, obviamente, ninguém tocou na sanção do Brasil. Então, na prática, para isso, em relação a isso, nada mudou. E a imprensa está vendendo para vocês a ideia inédita de que o Lula tinha feito uma diplomacia maravilhosa. É golpe! E o pior de tudo, as maiores vítimas do estelionato diplomático praticado por Lula e Mauro Vieira foram os diversos setores que ficaram de fora dessa redução global, ênfase no global, de tarifas americanas. Os coitados, que representam cerca de 40% das exportações brasileiras, eu repito, para os Estados Unidos, que é praticamente toda a indústria, o setor da pesca, coitado, e vários setores do agronegócio, eles seguem com a tarifa Moraes de até 50% enfiada goela abaixo, não mudou nada. Só mudou uma coisa, porque agora é pior, porque agora ninguém mais está comovido em ajudá-los. Não se fala mais nesses que estão com a tarifa. Nem a imprensa, que tem que sustentar agora a narrativa fajuta de que o Lula venceu o Trump. Hoje isso para mim foi chocante. Um interlocutor, um parlamentar, falou com o presidente da Câmara, Hugo Mota, a respeito das tarifas, e o Mota falou, mas as tarifas não caíram semana passada? O presidente da Câmara brasileira não sabe que 40% das exportações brasileiras ainda estão sob tarifa de 50%. E por isso não tem perspectiva real de nenhuma de mudança e redução no horizonte. O que antes parecia impossível, agora começou a acontecer. Magnitsky, visto, sanções, bloqueios, pressão real e anistia no horizonte. Mas essa virada só foi possível com o apoio direto de gente como você. E se você quer fazer parte desse movimento de verdade, entre agora em www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Apoie com $5 por mês ou se torne patrono Gold com 49 e entre no grupo dos que fazem a diferença. Vai lá, agora!